Aqui chegaram poucas pessoas aí. Nós estamos na trilha 7, ideias inovadoras usando a internet das coisas. Passar a palavra para a equipe aqui, de novo. Bom dia, os que chegaram agora. Então, meu nome é Ingrid Barreto, esses são meus colegas de equipe, Luiz Eduardo e Jorge Darling. Nós somos da Task de IoT, Internet das Coisas, orientadas pelo professor Celso Barbosa e o professor Valdir Sabino, juntamente com os nossos monitores, o Andrei, o Diego e a Edma. Nosso projeto é um sistema IoT para a detecção da maturação de frutos pela cor e pelo gás etileno. Esse aqui é o nosso sumário, com os tópicos que serão abordados nessa apresentação, a nossa introdução, o nosso sistema proposto, resultados experimentais, conclusão e, por fim, as nossas referências. Então, o consumo de frutas e hortaliças obteve um leve aumento pela população brasileira. É perceptível que na pandemia e na pós-pandemia teve uma preocupação maior com a saúde, na questão de vida saudável e na questão de alimentação saudável. Os frutos entram nessa alimentação saudável e são a base do nosso projeto. Para entender melhor, eu vou dar uma breve explicação sobre os frutos. À medida que os frutos estão amadurecendo, a cor dele muda. Isso está relacionado aos pigmentos naturais, como a clorofila, que traz esse tom verde aqui, os carotenoides, flavonoides e as betalainas. Mas também, na sua composição, ele tem um hormônio gasoso chamado etileno, que é um hormônio natural que ele é criado na célula da fruta, mas que é presente em todo ele. E um ponto muito interessante para entender melhor a nossa apresentação é que, conforme o fruto vai amadurecendo, a concentração de etileno é maior. Então, por exemplo, esse fruto aqui, essa banana super madura, a concentração de etileno dela é maior do que essa banana verde aqui. E a gente vai entender melhor posteriormente. Para contextualizá-los no nosso projeto, pensem comigo. Um consumidor está em um supermercado, ele está com dificuldade para ver qual é o melhor fruto que ele quer levar para casa dele, visto que ele não tem muita familiaridade com a maturação. Então, ele está pensando em fazer uma receita que precisa de uma banana madura, mas ele não sabe quando está madura, quando está verde, quando está passada. Ou então ele quer levar uma fruta que dure até amanhã, e então, para não correr o risco de pegar uma fruta passada e amanhã já está podre, então ele tem essa dificuldade aí. Então, o supermercado ele possui um dispositivo que detecta a maturação dos frutos a partir da detecção do gás de etileno e de acordo com a cor do fruto. Pensando nesse sistema desse supermercado, é a nossa proposta de projeto. É desenvolver um sistema de detecção de maturação de frutos utilizando a IoT, visando a melhoria da qualidade de serviço oferecido aos consumidores, para que os frutos sejam identificados e separados de acordo com o estágio de maturação. Essa é a arquitetura do nosso sistema proposto, que consiste na primeira parte de sensoriamento, a segunda parte de armazenamento, a terceira de classificação, a quarta de treinamento e a quinta de diagnóstico. Essas fases dessa arquitetura serão explicadas no decorrer da apresentação. O ponto base da nossa arquitetura é a parte do sensoriamento. O sensoriamento consiste nesses dois microcontroladores que nós utilizamos, o Arduino Mega e o AES32. E de sensores, nós utilizamos o sensor de gás MQ3, que é um sensor que detecta níveis de gases alcoólicos e nós conseguimos detectar o etileno com ele. Esse aqui da laranjinha da foto. E um sensor de luz AS7341, que é um sensor de cor espectral. Nessa tabela aqui, tem basicamente como um sensor de luz funciona. Então, ele lê 8 espectros de cor, né, visível da luz, que vai desde o F1, que é o violeta, até o F8, que é o vermelho. Passando para a parte de frutos, aí vocês podem se perguntar, mas por que vocês escolheram apenas 3 frutos? Bom, de acordo com os estudos que a gente realizou, existem 2 tipos diferentes de fruto. O fruto que produz etileno e o fruto que é sensível ao etileno. E então, com base nessa pesquisa, a gente selecionou apenas esses 3, a banana, o mamão e o tomate. Porque eles produzem bastante etileno, quanto são sensíveis a ele. Mas o que quer dizer isso aí? Ou seja, eles amadurecem mais rapidamente.
digamos assim, tanto na produção de etileno quanto na sensibilidade, ou seja, na troca de gás, tanto pode ser com outro fruto, pode ser com o ambiente. Na parte de armazenamento, nós coletamos os dados, né, do experimento aqui nesse sisteminha que a gente desenvolveu, né? Aqui você pode observar que é o sensor MQ3, aqui logo à direita é o sensor de luz e no meio é os nossos frutos que nós coletamos. E após essa coleta, né, nós gerávamos um arquivo TXT que era com a base dos dados que nós coletamos, né, e esses arquivos eles eram salvos no Google Drive. Após a parte de armazenamento, a gente partia para a parte de classificação, ou seja, que era basicamente dizer qual estágio de maturação o fruto ele estava, né? E nós pré-determinamos, nós pré-selecionamos para o tomate e para o mamão 4 estágios, né? O primeiro ele é o estágio verde, o segundo é parcialmente maduro, o terceiro é maduro e o segundo é maduro e o terceiro é a ascendência. O que seria? É o fruto já estragado. Para a banana, nós conseguimos detectar 5 estágios. Verde, parcialmente maduro, maduro, muito maduro, que seria quando a banana ela começa a aparecer aqueles pontos pretos na casca, e seria o muito maduro. E a ascendência, né, ou a banana estragada. Bom, depois que a gente fez essa coleta de dados, né, mais de 1000 amostras, a gente precisava tratar esses dados de alguma forma para fazer essa classificação e chegar no objetivo final do nosso projeto. Então, a gente utilizou uma rede neural perceptron, né, para fazer a classificação e o treinamento desses dados. Aqui a gente usou três camadas ocultas para a classificação dessa rede. Aqui a entrada representa justamente os dados que a gente pegou dos sensores, ou seja, foram 15 dados que vinham do sensor de luz, mais a classificação do sensor de gás, né? Então a gente juntou tudo isso numa base de dados só, e para poder fazer essa classificação. E ali no final saíam justamente o nível de maturação da fruta, né? Então, aqui a gente tem a tabela que o Luiz vai explicar um pouco melhor sobre os dados que a gente obteve. Bom, nessa tabela a gente separou para exemplificar, separou umas amostras para exemplificar para vocês como que a gente estava coletando esses dados. Nessa primeira coluna de azul é o valor do sensor de gás. Então a gente observa que o valor inicial, quando a gente já acionava o dispositivo do sensor MQ3, ele já determinava algum valor lá, né? Então o primeiro valor que foi lido no sensor foi o 614. E aí a partir daí nós deixávamos o fruto lá, juntamente com os dois sensores, por cerca de 2 horas, e a cada 2 minutos ele ia fazendo uma leitura, tanto do sensor de luz quanto com o sensor de gás. E o menor valor durante esse período que nós conseguimos detectar foi o 607, ou seja, da partir do valor inicial até o menor valor ele foi diminuindo, ou seja, o fruto, no caso a banana que nós selecionamos aqui, ele não estava emitindo quase que gás nenhum. Então, por isso que o valor foi diminuindo. Aqui na parte branca a gente pode observar que são os valores do sensor de luz, que é de acordo com aquele espectro de luz que nós mostramos lá no começo da apresentação. E aqui no finalzinho da tabela de amarelo é a classificação que nós determinamos de acordo com aquele slide anterior também, né? Ou seja, de azul os valores do sensor MQ3, o de gás, de branco seriam os valores do sensor de luz e ao final a classificação. Aqui ao lado a gente pode ver o estágio do fruto, né, no estágio 0, ou seja, no estágio verde. Aqui embaixo seria basicamente o que foi apresentado em cima. A gente já pode observar que o valor inicial ele é um valor alto e o maior valor que a gente conseguiu detectar durante o processo foi o de 1596, ou seja, a partir do estágio 1, o fruto ele já começa a emitir algum tipo de gás, ou seja, ele já está começando o seu processo de maturação. Então, essa tabela também é de acordo com essa daqui, de cima. De amarelo, nós apresentamos a classificação, no caso, o estágio do fruto, né, o estágio 1. Aqui também seria basicamente a questão do slide anterior. Então, a gente já pode observar, né, que os valores eles subiram drasticamente do primeiro valor para o valor mais alto. Aqui, já no estágio 3, ele já subiu acima de 1000, digamos assim. Então, digamos que o fruto ele já está bem maduro, quase apodrecendo.
E aqui a gente tem um resultado que a gente conseguiu encontrar, né, depois que a gente separou os dados, né, a gente utilizou o padrão da literatura, a gente pegou nossa base de dados, a gente dividiu ela numa base de treino e uma base de teste. Então a gente dividiu 80% do que a gente coletou para treino e 20% para teste. Tá? Então aqui a gente tem a matriz da confusão da banana, a gente conseguiu ver que a nossa rede ela conseguiu classificar muito 100% os dados de teste, ou seja, todas aquelas maturações que estavam na base de teste foram classificadas de maneira correta pela rede que foi treinada. Tá? E acontece a mesma coisa também com as outras duas frutas que a gente utilizou, tanto o tomate quanto o mamão. Né? Então, a gente conseguiu ter um resultado bem positivo utilizando os dados que a gente tem, justamente pelo que o Luiz falou. Quando o sensor de gás detecta o etileno e esse nível de gás de etileno vai aumentando cada vez mais, o valor ele vai subindo exorbitavelmente. E o espectro de cor também ele muda. Né? Então, lá no começo estava verde, e aí conforme a fruta vai apodrecendo, o espectro de cor também vai mudando. Então, a nossa base, a gente conseguiu montar ela de uma forma bem interessante para a gente conseguir esse resultado aqui de 100%. Tá bom? Para concluir o nosso projeto, né, conforme a gente apresentou lá no começo, os resultados foram bem satisfatórios. Né, nós conseguimos identificar a maturação dos frutos através do sensor, através do gás e também através das cores. Né? Então, com esse projeto, a gente consegue diminuir o desperdício, né, dos alimentos, né, no caso dos frutos, e também consegue ajudar alguns empresários que estejam interessados em saber como é que funciona a questão da maturação, até para não ter prejuízos financeiros. Né? E para trabalhos futuros, nós selecionamos alguns tópicos aqui, que no caso seria sincronizar a coleta de dados em tempo real, ou seja, a partir do momento que o consumidor chegasse no estabelecimento, colocasse o fruto lá, já apresentasse para ele esses resultados. Né? Desenvolver um aplicativo para consulta de maturação, visto que o sistema está pronto e funcional, ou seja, o consumidor poder visualizar a maturação do fruto no seu celular. Aumentar a variedade de frutos, né, visto que nós utilizamos apenas 3 frutos, né, poderia ser utilizado mais, como os frutos regionais, goiaba, tucumã, etc. E identificação automática do fruto, né, como alguns de vocês puderam observar, nós não fazemos a identificação do fruto. Né? No caso, essa identificação do fruto seria basicamente quando o consumidor chegar lá, não precisar dizer qual fruto ele vai colocar lá para ver a maturação. E se o sistema já identificar isso automático. Né? Então, essa foi a nossa apresentação. Eu, Luiz Eduardo, de Engenharia Elétrica e Eletrônica, a Ingrid, de Engenharia Elétrica e Telecomunicações, e o Jorge, de Engenharia da Computação. Nossos agradecimentos, né, tanto aos professores, aos monitores e aos nossos colegas de classe, né, que também nos ajudaram bastante, e agradecer ao Projeto Super, né, por nos proporcionar esse conhecimento. Né. Esse período foi um período de bastante aprendizado, tanto para mim quanto para meus colegas de classe, e muito obrigado. Falou. Bem legal, parabéns à equipe. Vamos passar as perguntas. Olha, o combinado está valendo, hein? Aqui da universidade. É um curso bem interessante, né, para quem quer aprender hardware, quer aprender software. Então, quem tiver interesse, eu recomendo bastante. Além das oportunidades como a gente tem no Projeto Super e de outros projetos aqui dentro também, que visam incentivar a pesquisa e além da pesquisa, a gente se desenvolver melhor também e aprender bastante coisa. Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Luiz Eduardo, né? Eu faço Engenharia Elétrica e Eletrônica aqui na Universidade Federal do Amazonas. E o Projeto Super está ajudando a gente, né? Tanto na parte acadêmica quanto, acredito que na parte pessoal também. Querendo ou não, quando a gente sair daqui, a gente vai trabalhar com pessoas, trabalhar com times e a gente, assim, trabalhando como uma equipe é um aprendizado, né? Eu sei que na escola também vocês têm. E a Engenharia Elétrica e Eletrônica, que eu posso dizer assim para vocês, é mais para quem gosta mesmo, digamos assim, né? Quem se interessa por física, um pouco de programação também é interessante para vocês, né? Quem se interessar nessa área. Bom dia, gente. Meu nome é Ingrid, eu faço Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações.
Então, só tenho a dizer que o curso é muito bom. Quem tem interesse na área de elétrica, aqui na UFAM tem 3 ênfases de eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações. Vocês podem estar pesquisando para ver qual melhor vocês se identificam. Mas é muito bacana, o curso tem coisas práticas, tem coisas teóricas, e também a UFAM disponibiliza vários projetos que vocês podem estar participando para se desenvolver em pesquisas, em extensões e até mesmo em docência. Então, é uma oportunidade muito boa. E é isso. Parabéns. Bom, coloca lá no slide lá da banana que vocês colocaram os valores. Que são os resultados, né? Esse aí. Esse aqui. Acho que foi no primeiro. Não, pode deixar aí. Esses valores iniciais, quando vocês estavam fazendo o levantamento desses valores iniciais, era para vocês terem uma noção de qual seria o valor ideal para poder fazer o processo de classificação, de diagnosticar a fase de cada uma dessas da banana. Eu estou perguntando justamente sobre esses valores, né? Pode ver que ali no início estava 614, 607, né? E lá, quando ela estava já numa fase 1 premaduro, né? Já teria esses outros valores aí de 750 a 1596. Aí a minha pergunta esses valores que vocês coletaram aí, era para ajudar na classificação de cada uma dessas fases da banana? Então, vocês estavam fazendo um primeiro levantamento para poder fazer esse processo de classificação, porque pelo que eu estou vendo aí, ele teria um intervalo, né, um limite, né, para poder classificar a banana de acordo com a fase. Então essa é a minha pergunta. Sim. Durante as nossas pesquisas sobre a produção de etileno e a sensibilidade, a gente descobriu essa questão, né, deles produzirem. Tem uns que produzem bastante, tem uns que não produzem, mas são sensíveis ao gás, né? E no caso, eu me perdi, peraí. Você pode repetir a pergunta? Eu pensei. Você está vendo que nessa tabela vocês sim. pegaram os vários valores, né? Sim. Aí vocês identificaram que no início ela tinha 614, depois passou para 607, e no caso aqui que ela já está numa outra fase, que vocês chamaram de fase 1, né? Uhum. Ela já começou com 750, passou para 1596. Sim. A minha pergunta esse levantamento de dados aí que vocês estão mostrando aí, foi para poder ter uma ideia de qual seria esse limite para eu poder classificar qual é a fase da banana, em que fase ela está, se ela está madura, se ela está premadura, se ela está verde? Sim. Essa é a minha pergunta. Foi justamente isso. No início, a gente chegou até a discutir com nossos professores orientadores e monitores que a gente poderia ter feito uma média desses dados. A gente poderia ler durante um dia todo uma fase da maturação e no final tirar uma média e salvar isso na base de dados. Só que a gente não teria tanta informação assim, né, na hora que a gente fosse lá na rede para tentar classificar, porque teria bem pouco. Uhum. Então a ideia foi justamente essa, a gente fazer uma série de medições predefinindo, né, essa questão da predefinição foi nós mesmos que definimos, não foi a rede em si. A gente vai fazer o ornamento na fruta, falava a fruta está verde, a fruta está pré-madura, a fruta está podre, esse tipo de coisa. Então vocês fizeram um levantamento inicial para depois treinar exatamente. a rede para fazer isso, né? A gente fez o levantamento inicial. Aí a outra pergunta, eu não vi os outros porque eu estava respondendo aqui a professora Grace, mas assim, os outros que vocês colocaram como frutos para o teste, que é o tomate e o outro foi o mamão, né? Eles tiveram praticamente os valores parecidos? Essa é a minha outra pergunta. Todos eles tiveram o mesmo valor parecido. Então, na verdade, se a gente colocasse esse intervalo para fazer para os 3, ele conseguiria fazer esse processo de identificação? Sim, ele conseguiria fazer esse processo de identificação. Eu acho que, por isso que a gente colocou, acho que na questão lá dos trabalhos futuros, o sistema já identificar o fruto, lá na hora que a pessoa, digamos, colocar lá, né? E só para incrementar um pouquinho mais a explicação do Jorge, justamente nessa pesquisa que a gente fez, lá eles diziam quanto que, digamos, sei lá, um exemplo, de 100 a 200 a fruta está verde. Então, se o sensor detectasse de 100 a 200, que logo no início seria a nossa opção, fazer essa média, né? Pegar o valor inicial, como está aqui, o último, todos os valores, fazer uma média e aí ver se está dentro desse padrão. Entendeu? No caso, no início seria assim. Começou com um valor alto de 600 ali, porque a gente usou um sensor que também detecta não só o gás de etileno, mas outros gases que estão no ar e tudo mais. Então, por isso que ele já começa com um valor um pouco alto. Né? Então, por isso que a gente também teve que ver essa questão da diferença, justamente para não atrapalhar lá na fase de treinamento de dados depois. Por isso que a gente, depois de pesquisa, a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que lacrar
o local que a gente fosse fazer a pra não coleta. ter interferência, Isso, para né? não ter interferência do ar nem do tipo de gás. Então, por isso que a gente criou esse recipientezinho para poder começar a coletar de uma forma mais adequada. Então, no caso, assim... Eu tô perguntando demais, né? Estourou a cota dos professores aqui. Obrigado, Frederico. Meio ponto, hein? Nome. Anota aí. Ah, não. Então, professora. Professor, de novo? Primeiramente, bom dia. Quero parabenizar. É uma ideia genial, na minha opinião. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu quero só agregar valor à pesquisa de vocês. Vocês falaram na conclusão sobre como vocês vão beneficiar o empresário, os agricultores, mas lá na ponta do processo, lá dentro do consumidor, lá no supermercado, vai ter um público que vai ser muito beneficiado com isso, que são os deficientes visuais. Imagina alguém querer comprar uma fruta e não saber o estágio de maturação da fruta. Então, se vocês puderem pontuar isso daí, e aí já dá outra linha, outro artigo partindo disso daí aí com vocês, tá bom? Top. Anota aí. Ó. Põe ela como coautora. Não, combinado é 1 para 1. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Deixa eu ir lá. Do gás etileno aqui teve um valor que deu mais de 8 mil. Aqui, né? Mas ninguém entendeu, pô, o meme. Bem, bom dia. Gostaria de parabenizar também o trabalho. E eu fiquei curioso porque a gente sabe que a variação de temperatura, né, por exemplo, resfriamento, se vocês analisaram esse aspecto ou se pretende futuramente avaliar a questão, e se o sensor é sensível a isso, né, se em um ambiente resfriado ele tem alguma sensibilidade nesse sentido, se vai alterar a funcionalidade dele e na propagação do gás, né, com o resfriamento. A gente teve muita dificuldade no início justamente por esse ponto. A gente estava tentando fazer as medições sem estar no recipiente fechado. Então, tinha muita interferência do ar, que a gente estava no laboratório com ar-condicionado. Tinha interferência de outros gases também, porque, como eu disse, pela pergunta do professor anteriormente, esse sensor que a gente utilizou para detectar o gás etileno, ele detecta outros tipos de gases também. Né? Então, ele influencia. Né? Respondendo a sua pergunta, influencia bastante essa questão do ar, do ambiente em si. Né? Tanto que as pesquisas que a gente fez, não projetos semelhantes, mas projetos que também utilizam essa mesma técnica para maturar, eles colocam sempre em recipiente fechado, lacrado, junto com o sensorzinho. Então foi daí que vem a nossa ideia. Então influencia bastante essa questão. A Ingrid vai complementar. E também por isso que nós colocamos um padrão de coleta de 2 horas para fazer várias leituras a cada 2 minutos. Então a gente colocava o fruto lá no pote, no recipiente fechado. Então dava tempo de ficar ali e só o fruto mesmo e os sensores, sem nenhuma interferência do ambiente externo. É que eu pensei no seguinte sentido, né, no temperatura ambiente e numa resfriada, né? Qual seria a diferença? Teria uma diferença, né? Aí seria interessante comparar, né? Tipo assim, que aí você dá para ser tanto uma câmara frigorífica, quantos dias, né? Não, sim, mas vai influenciar. É uma boa linha de pesquisa também essa, de comparar essa questão com o ambiente, com um lugar mais resfriado também. Obrigado. Obrigado. Vamos para a última pergunta. Alguém? Não fica com vergonha, vale ponto, hein? Então vai, pergunta aí. Obrigado, pessoal. Vamos passar para a próxima gente. equipe. O telefone. Aê. Empolgação, não pode fazer dancinha, pô. Vamos lá. Tem um ponto ali da. Ah, ó.
Já vamos começar? Vamos lá, pessoal. Alô? Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui, né, para apresentar os resultados do nosso projeto, que tem como tema Sistema IoT, Internet das Coisas, de identificação do movimento errático em Tambaqui através de monitoramento comportamental de imagem. A nossa equipe ela é composta pelo Rodrigo, pela Gisele e por mim, Dias. Os nossos professores e orientadores são o professor Celso, o professor Valdir, e os monitores são Andrei, Diego e Edma. Esse aqui vai ser o nosso roteiro de apresentação. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a importância do nosso projeto e os objetivos. E depois, o Rodrigo vai falar sobre o sistema detalhado. E, por fim, os resultados e conclusões. Bom, diante do cenário atual do mercado econômico brasileiro, nós colocamos esse gráfico aqui para explicar sobre a produção crescente de peixes, né, no nosso país. Aqui não dá para ver direito, mas é de 2014 em diante. E aqui já é 2021. Aqui não tá dando para ver, mas foi produzido 840 mil toneladas de peixe só em 2021. Isso retrata a importância das pesquisas nessa área, né, da piscicultura. Bom, aqui é a Maria. Ela é uma piscicultora na empresa de criação e exportação de peixe. Ela passa horas por dia olhando a movimentação dos peixes. Porém, ela tem algumas dificuldades, como, por exemplo, identificar alguma alteração de comportamento do peixe. E com isso, ela não, às vezes, como ela está olhando no viveiro, e tem vários peixes e tal, ela não consegue identificar algum comportamento errático, que nós chamamos de natação errática do peixe. Mas o que é essa natação errática do peixe? Bom, natação errática, aqui é um exemplo, o peixe está de cabeça para baixo e andando em círculos, né? Esse tipo é um tipo de natação errática. Já nesse caso, o peixe está saltando para a superfície, né, fora d'água. E não é o padrão desse peixe saltar para fora d'água. Então esse também é um tipo de natação errática. Aqui, diante disso, né, os objetivos do nosso projeto são desenvolver esse sistema de IoT, de identificação de nado errático dos peixes, trazer mais eficiência ao trabalho do piscicultor e criador de peixe, com isso, né, possibilitando o tratamento antecipado do peixe e economizando tempo e reduzindo perdas, né? Porque, por exemplo, a Maria, ela vai, ao invés de ela ficar olhando lá no viveiro, no aquário, a movimentação dos peixes, ela vai olhar no nosso sistema e ver exatamente o rastro dos peixes, né? E com isso, ela vai poder tomar as devidas precauções. Por exemplo, algum comportamento anormal, ela vai poder analisar e fazer esse trabalho. Esse é o nosso sistema proposto. Nós temos a captura de dados, o processamento de dados e a exibição de dados. Essa aqui é a nossa arquitetura principal, que o Rodrigo vai detalhar. Bom dia. Bom, primeiramente, imaginem que tem um tanque lá, né, bem aqui na frente de vocês, e vai ter uma câmera ligada numa Raspberry, que é um microcomputador bem poderoso. E aí ele vai enviar para um computador essa imagem, vídeos de 1 minuto mais ou menos, e vai fazer o processamento através da YOLO, que é um algoritmo de machine learning para detecção de objetos. Em outras palavras, imaginem um vídeo passando e tem um programa de computador que ele identifica o objeto enquanto ele está andando durante o vídeo. Então, a partir disso, do computador, ele envia para a nuvem, no caso, e a gente usou o Google Colab para fazer o processamento. A partir dos dados
da detecção, né, que vem da Iolo, a gente faz a remontagem de todo o processo por onde o animal passou e remonta depois num gráfico, que aqui é o nosso gráfico de espaguete. E com isso, né, tem um acompanhamento mobile do usuário, ele pode verificar todo o histórico do que está acontecendo no tanque dele, se tem algum animal que está com problema, para que ele possa corrigir isso. Aqui está mais ou menos como funcionaria, está aqui o vídeo normal, e aí vai aparecer o resultado da Iolo, que é esse quadradinho, e depois como seria o caminho que vai ficar, no caso, esse aqui em azul. Aqui seria o resultado geral. Não sei se dá para bem entender, mas aqui está passando todos os dados de todos os animais do tanque em si, do vídeo analisado. E aí, ampliando, a gente tem os casos específicos e aqui o diagnóstico. Nos nossos testes, a gente teve todos os movimentos que a gente analisou foram suaves. Até porque, para movimento errático, é um pouco raro ter movimento errático de tambaqui, né? A gente usou como métrica o desvio padrão dessas curvas. Usamos também um algoritmo de machine learning para ver quão próximo estava um ponto do outro, para analisar se o movimento era suave ou não. Aqui um pouco da nossa interface. Você tem uma tela de login e também um dashboardzinho aqui com o seu acompanhamento. Resultados. Então, para aquisição de vídeo, nós usamos uma base de 10 vídeos, em torno de 1 minuto, com 30 frames por segundo, levando em consideração o número de peixes e a qualidade de imagens, que até 20 peixes seria mais ou menos interessante. A partir disso, a Iolo já começava a não identificar todo mundo. E aí a gente levou em consideração também alguma poluição visual, por exemplo, no caso que a gente usou aquário, que era mais fácil de testar. Também umas imagens de rios e de mar para ver como é que ficaria, e a imagem limpa como seria o melhor caso. Antes da gente fazer o sistema em si, a gente fez uma análise de onde seria mais interessante de aplicar nosso sistema. A gente tinha disponível uma Raspberry, um notebook e o Google Colab. Todos eles estão compostos no nosso sistema, mas a gente viu onde seria melhor o processamento, porque vídeo é bem pesado de processar. E a gente teve esses resultados. O nosso melhor resultado foi com a versão 5 da Iolo retreinada para reconhecer só peixe. Essas primeiras colunas aqui de nativa, ele está reconhecendo várias classes de objetos, então ele demora bem mais para processar. E quando ele já está retreinado só para reconhecer o nosso objeto, ele já demora bem menos. Vocês veem que caiu quase pela metade o tempo de processamento. Em conclusão, nós temos que o nosso objetivo foi concluído, nós conseguimos pegar todas as informações e traçar o nosso gráfico do comportamento do objeto de estudo, que no caso é o peixe, e acabamos gerando o nosso gráfico espaguete. Esse gráfico espaguete é possível observar o comportamento dele em sua totalidade, se ele passa muito tempo próximo da superfície, no fundo, e o principal, que é o nado errático. Com isso, o pesquisador ele pode ficar fazendo as atividades diárias sem ter a necessidade de fazer a coleta de dados manuais, que esse era o maior problema. O pesquisador ele acabava ficando cansado na beira do rio, pegando sol, pegando chuva, e esse cansaço poderia fazer com que o nado errático de alguns peixes passassem por despercebido. Com o resultado, se havia peixe com comportamento de nado errático, isso poderia fazer com que o pesquisador identificasse doenças e tratar o peixe mais rapidamente, até porque tambaqui eles são comumente criados para alimentação, e consumir peixes que possuem algum tipo de doença faz mal, né, para o consumidor. Com isso, a gente torna todo esse processo de captação de dados otimizados e mais eficaz no diagnóstico de doenças. Como trabalhos futuros, nós temos a possibilidade de fazer a integralização desse sistema dentro do próprio aplicativo mobile e também a atualização sincronizar as respostas dos dados coletados em tempo real para o usuário, sem a necessidade de que ele fique entrando no aplicativo toda hora para verificar se existe alguma resposta ou não.
Se caso houvesse alguma resposta positiva para um nado errático, o pesquisador ia receber a informação na hora, ele não passaria o dia inteiro para poder fazer essa identificação. Aqui nós temos os pesquisadores Elias Alexander, eu, Gisele Leal e o Rodrigo Printes. Um agradecimento aos coordenadores do Projeto Super, aos tutores, aos monitores também que ajudaram muito na nossa jornada. E muito obrigado a todos do Projeto Super pelo nosso crescimento, tanto profissional quanto acadêmico. Muito obrigada. E estamos abertos a perguntas. Obrigado, equipe, parabéns. Primeira pergunta: quantos peixes vocês adotaram? Segunda pergunta. Vamos lá, pessoal. Quem quer perguntar? Bom dia. Eu queria primeiro fazer uma consideração sobre o trabalho em relação a um relatório final. Talvez, se vocês colocassem no aplicativo, que no final do dia pudesse ter um relatório sobre todas as atividades diárias. E aí, nem só o chamado seria útil. Quer dizer, seria útil de qualquer maneira, mas assim, além do chamado, de caso alguma alteração, né, no final do dia ter esse relatório final. Aí eu acho que seria positivo. E também eu ia perguntar, eu vi que vocês têm uma margem, né, de 20 peixes, algo assim. Se vocês chegaram a verificar a situação de um lago ou algo do gênero, tipo, em proporção mesmo, saber a escala. Porque geralmente esse tipo de produção, né, é mais extenso. A gente verificou, né? Só que não deu tempo para ir testar lá. Como a gente trabalha aqui na UFAM, né? Seria meio custoso. Mas estava no escopo a gente trabalhar com tanques escavados para um projeto futuro. Mas ele detecta sim para tanques lá, dependendo da posição que você colocar. E a ideia do aplicativo também, gostei bastante. Teve a visita na fazenda, né? Beleza? E aí, pessoal, próxima pergunta. Meio ponto, anota aí o nome dele. Vocês acham que é brincadeira, né? Essa história do meio ponto. Bom dia, né? Para sincronizar as respostas, eu acho que se algo de incomum acontecesse, seria bom uma notificação na barra de notificações, né? No celular. Tipo, acontecesse alguma coisa sobre a natação errática, né? Aí chegasse alguma notificação, aí acho que ajudaria mais também. Sim, sim. Eu acho que eu esqueci de falar essa parte, né? Mas esse tem como um dos objetivos. Se você tiver detectar algum movimento errático, aí chega lá a notificação para quem estiver vendo lá, no caso, o piscicultor. Mas obrigado. Beleza, valeu. E aí, pessoal, uma pergunta? Vou passar para ele aqui que está mais próximo. Vai lá. Esse sistema de vocês, ele notifica quantos animais tem no viveiro? Não, porque não é o nosso objetivo saber quantos peixes tem, né? A gente trabalhou com uma faixa de 20 para questão de detecção mesmo, para ser mais fácil de remontar. Porque imagina aquele monte de peixe junto, aí seria um pouco complicado remontar o caminho deles. Mas a gente sabe, vendo o algoritmo lá, a gente tem esse número lá, dá para saber. Obrigado. Eles viram tantas vezes esses peixes que eles já chamavam pelo nome. A bagunça do professor de vocês deixou uma deixa para minha pergunta. Uma coisa interessante. Como é que eu vou saber? Eu não sei se vocês explicaram ou se eu não prestei atenção. Como é que eu vou saber qual peixe, né, que teve a natação errática? Eu vou ter que voltar ao vídeo, procurar. Tambaqui não é tudo igual. Como é que eu vou saber qual foi o tambaqui? É sério, eu buguei nessa parte. Não, aí eu fiquei, como é que eu vou saber qual foi? Não, vocês conhecem não, pelo realmente. nome, né? Mas é a gente. É porque esse sistema foi desenvolvido justamente para ajudar o pesquisador, né?
a pessoa lá de aquicultura que entende disso. Então, quando ela vê o gráfico e ela identificar lá mais ou menos que tem o quadrante lá que ele vai ver na filmagem, ele vai ter onde ele passou. Então, ela já vai ver e vai saber. Com certeza ela já viu, ela já identificou alguma coisa. Isso é para ajudar no diagnóstico e também para dar um norte para ela não ficar todo o tempo lá olhando e tendo que ter esse feeling, né? Sim, ela vai olhar o nosso relatório, lá, o nosso resultado e vai, tipo, por exemplo, mostra lá aquele gráfico lá, Elias. Aqui, ó. Volta. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, ele está olhando o tanque de frente. Então, ela sabe mais ou menos onde o peixe está passando lá na hora. Quando ela receber a notificação, ela vai direto olhar lá mais ou menos onde ele está e vai ver. Também para ela ter esse acompanhamento, né? Como ela é pesquisadora, ela sabe se está realmente certo aquele diagnóstico ou não. Então, ela vai olhar e vai ter esse resultado. Tem a questão também que não é só tratar o peixe específico que foi identificado, porque como todos vivem em conjunto, então todos os peixes eles estão sobre a mesma situação. Existem condições que fazem o peixe se comportar de maneira conjunta. Volta a parte que tem o gráfico errado. Não, que tem o desenho. Ela na introdução. Tem a questão que faz os peixes se comportarem de forma conjunta. Tipo, a primeira e a segunda imagem, a gente tem os peixes que nadam conjuntamente perto da superfície, que indica uma baixa oxigenação na água, e quando nadam muito próximo da entrada de água. Então, assim, pode ser questões como o pH muito baixo, muito alto, ou então a falta de oxigenação, como eu disse, temperatura, a insalubridade da região faz os peixes se comportarem de uma forma diferente. Então, se um peixe ele está tendo nado errático, ele pode ter sido o primeiro peixe a demonstrar que tem algo de errado. Então, todos os peixes que estão junto com eles têm que ser tratados. E o objetivo é tratar de uma forma prévia, antes que digamos que essa condição afete muitos peixes e acaba tendo que se livrar da produção. Então, não é um peixe a ser tratado. Alô? Aí, como eu estava com essa dúvida, eu pensei, claro que ia encarecer mais o projeto, ficar mais caro também para o dono do viveiro, mas microchipar os peixes para saber quem é quem no aquário. Enfim, foi uma ideia aqui, aí eu já não sei como é que porque acho que não ficou claro assim, mas uma das etapas do projeto é justamente esse rastreamento, que é isso que você está perguntando. Quando eu tenho essa imagem aqui, eu sei de que objeto ela veio. Lá no algoritmo de machine learning, ele sabe quem me deu esse gráfico aqui. Então, por exemplo, eu tenho um ID para aquele peixe, quando eu rodar no vídeo, eu vou saber que ele é ele. Agora fechou. Ele tem Só um ID, mostrando no vídeo. E tem login, cara. É como se fosse esse quadradinho que aparece aqui, ó. É o ID do peixe. Vai aparecer. Aí, ó. Aí cada peixe pode ser identificado. Obrigada, viu? Desculpa aí Nada. a confusão. O professor Federico quer contribuir com a... É o estágio. Olha, eu tô fazendo pergunta porque ele é meu orientador do estágio probatório, então tem que me sair bem na frente do orientador, né? Bom, volta lá para aquele que você mostrou a figura, o slide das figuras. Não. Não, é o de resultados. É lá no início. Não é daqueles 4 vídeos lá? Os tipos de... esses exemplos aí, né? Ah. No caso do projeto de vocês, ele tá mais para identificação daquela figura ali, né? Então, vocês concentraram naquele tipo de caminho, né? Exatamente. Ah, tá. Porque eu fiquei na dúvida, como vocês mostraram esses 4, aí ela até comentou, a Gisele, do pH, né? Então, talvez, se de repente vocês também identificassem esse formato aqui, dessas duas figuras aqui, vocês já poderiam dar uma conclusão pelo sistema de que já poderia estar com o pH tendo alteração, sim. Né? Então, na verdade, o projeto em si de vocês concentrou só naquela natação errática, né? Isso. É
porque a questão do nosso projeto, ele fala sobre a demência do tambaqui. O que causa Ah, demência, tá. ele afeta a questão do nado errático. Por isso que a gente focou mais nele, mas tem essas outras condições. É, mas essas aqui também poderia causar a Isso. demência É dele, né? porque- O pH do... Não necessariamente. Não poderia causar? Não, ele Não? poderia nadar de um jeito estranho, muito próximo da superfície. Isso daí são questões. Não, a alteração do adicionais. pH não poderia deixar o peixe com o tempo com demência? Essa é a minha pergunta também. Não, demências são doenças parasitórias. No Ah, caso, tá. É mais comum. Tá, então, no caso, o projeto de vocês foi mais focado ali, né? Então, na Isso. verdade, a partir disso, talvez, já que vocês focaram mais... Bom dia, pessoal. A proposta do nosso projeto é fazer um analisador de espectral para sinais Wi-Fi LTE, que é o 4G, né? Usando uma USRP e o software MATLAB. Os discentes do nosso projeto é a Isabela Negrão, eu não a vi aqui. Eu, que sou a Juliana Alves, o meu xará, que é o Juliano, e o Paulo Thiago, que é esse aqui. Os nossos professores orientadores são o professor Celso, o professor Valdir, o professor Andrei, o Diego e a professora Edma. Aqui a gente tem um sumário da nossa apresentação, que é dividido em introdução, sistema proposto com os subitens que são a arquitetura do nosso sistema, a implementação do sistema, os nossos resultados experimentais e a conclusão. Bom, seja para alunos, né, de escola técnica ou universitários e pesquisadores acadêmicos, é essencial que esses alunos que trabalham no âmbito de telecomunicações, eles tenham aulas laboratoriais. Mais precisamente na parte de análise e verificação de sinais Wi-Fi e LTE. Uma das formas acessíveis para que esses alunos façam esses experimentos é através de um SRD. Essa sigla significa rádio definido por software. No mercado, ele tem um valor 21 vezes menos do que um aparelho profissional, como um Aritsu. E a proposta do nosso projeto foi desenvolver uma ferramenta que fosse acessível para esses alunos, que fosse de baixo custo e fizesse a análise de qualidade do sinal Wi-Fi e LTE, utilizando o SRP e o software MATLAB. Beleza, como falou a Juliana, né, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um analisador de espectro utilizando ferramentas relativamente acessíveis, né? Aqui a gente vê a arquitetura do nosso projeto, né? Arquitetura essa já bem, o pessoal de processamento de sinais digitais aí está acostumado já. Ele possui um estágio chamado Front-End RF, o qual é responsável pela detecção e filtragem dos sinais, né, que a gente vai analisar depois. E um outro estágio chamado Front-End Digital, que é responsável pelo processamento e análise em si, né? Aí eu vou explicar um pouquinho cada um. Como Front-End RF, a gente usou o SRP, né, que é o, vamos dizer assim, a estrela lá do nosso projeto IoT. E vai ser responsável pela recepção e filtragem dos sinais, além da conversão do sinal entre analógico e digital, né? Nós utilizamos 2 USRPs para desenvolver as atividades, cada um com sua particularidade em relação ao tipo de sinal analisado, né? A gente usou o SRP2, modelo SRP2 para análise de sinal Wi-Fi, já que ele possui ali uma DataBird apropriada para analisar o espectro da banda de 2.4 do sinal Wi-Fi, né? E a gente usou o modelo o SRP2920 para análise LTE. Ele possui vamos dizer, ele analisa a frequência baixa, 2.2 até o 2.4, no caso, até o 2.2 GHz ali, mas ele é ideal para fazer análise LTE. Ainda em cima lá do sistema proposto, né, da arquitetura do nosso projeto, a gente tem o front-end digital, a gente usou o MATLAB, né, modelo 2022B, para fazer análise o processamento e análise dos sinais. A gente usou algumas ferramentas chamadas de toolbox, né, que são bibliotecas dedicadas para fazer análise de sinal em cada tipo de sinal, né, especificamente. A gente usou aqui a toolbox WLAN. Ela é uma toolbox especificamente para fazer análise de sinal ali na banda do Wi-Fi, né? E a toolbox LTE, que já no caso para processamento do sinais 4G.
No mais, a gente tem a Communication Support for o SRP, foi a toolbox que a gente usou para fazer a integração entre a placa do nosso SRP lá, né, com o MATLAB, com o computador em si. Aqui a gente já entra na parte de implementação do sistema, né? Como cada ferramenta citada anteriormente, ela atua para que de fato aconteça a detecção e o processamento dos sinais. Primeiramente, a gente tem que fazer a detecção do sinal. É claro, né? O sinal vai ter que ser detectado para poder ir ser posteriormente as outras etapas aí. Isso é feito pelo nosso front-end RF, né? Pelo SRP, configurando a de equalização de canal, filtragem dos sinais que estão passando por aquele canal e também amplificação, né? Uma das etapas para a detecção do sinal lá. E, além disso, no SRP, nesse estágio aqui de detecção, acontece a conversão do sinal entre analógico e digital, né? Já que está chegando aqui dados analógicos, né? Ondas de radiofrequência, a gente tem que converter isso para dados digitais, né? Que possam ser processados depois no computador. A ideia nesse estágio aqui é gerar um arquivo de recepção contendo todas as informações do sinal detectado, né? Então, detectado um pacote ali que está transitando em algum canal que a gente configurou, a gente tem esse pacote, o arquivo gerado. A gente vai então jogar esse arquivo, processar esse arquivo no MATLAB em si, né, que é o responsável pelo processamento. Isso é feito através de scripts específicos lá no MATLAB para cada tipo de sinal analisado. E no caso, esses filtros, esses códigos, esses scripts, né, eles fazem tanto a filtragem do sinal para a banda base dele. Em seguida, acontece a decodificação do sinal lá e, posteriormente, a demodulação. Por fim, a gente tem, de fato, aqui a análise do sinal, né? Depois que a gente gerou, já processou, decodificou e demodulou, já tem todos os parâmetros do sinal. A gente joga eles, então, nas ferramentas de análise de qualidade lá do sinal, que é o objetivo do nosso projeto. Lembrando que essa é a mesma arquitetura, tanto para análise de sinal Wi-Fi, quanto para o LTE, e esse 4G. Aqui a gente vai apresentar, então, alguns resultados experimentais, né, que a gente fez a partir das nossas verificações. Aqui, primeiramente, análise do sinal Wi-Fi. O primeiro gráfico aqui apresenta a máscara espectral do sinal do pacote que a gente detectou, de um pacote detectado, né, no caso. Para isso, a gente configurou o SRP para ele varrer ali o canal de 2.4, né, a banda de 2.4, no canal 1 da banda de 2.4 GHz. A máscara de espectro nada mais é do que a distribuição de frequência útil, né, ao longo da subportadora que está carregando esse pacote de informações aqui. No caso, essa aqui é a única informação que realmente é necessária para fazer análise de sinal, e a máscara ela delimita isso. Outro gráfico ali é o achatamento espectral, né, que representa a distribuição frequência espectral, a distribuição da energia por subportador aqui no caso, né. No caso também pode ser por frequência, a distribuição de energia por subportadora, é isso. Outro dado muito interessante que a gente pode analisar a partir desse processamento de análise, né, do sinal Wi-Fi é aqui o diagrama de constelação do sinal, né. No caso aqui a gente detectou para esse pacote, né, que a gente configurou lá pro canal 1, ele detectou esse pacote aqui, uma modulação de 64 QAM. O diagrama de constelação é tipo a configuração, a modulação que o transmissor usou para ele transmitir o sinal, né, por aquele canal. Então, a partir disso, a gente pode analisar o que chega lá no receptor, que no caso seriam os símbolos enviados, né?
a gente pode fazer essa comparação entre o que chegou, o que foi enviado, né? Aqui teria umas referências, dá de ver umas bolinhas vermelhas, né? E o que de fato chegou lá no receptor. Esse desvio que a gente chama de fase e de quadratura, a gente usa para calcular o EVM, que seria a magnitude do vetor de erro, né? Que nada mais é do que, vamos dizer assim, uma média, né? Uma média de o quanto o transmissor enviou e, de fato, lá chegou o sinal no receptor, né? Aí aqui a gente pode analisar, e quanto mais alto esse valor, maior é a chance de um pacotinho desse que está mais afastado do vermelho aqui de ser perdido durante a transmissão aí por esse canal. Voltei. Aqui a gente tem a análise do sinal 4G, da qual a gente fez a detecção e decodificação do sinal. A nossa equipe, ela gerou, através do MATLAB, essa interface. Para quem não sabe, a rede 4G, aqui no Brasil, a frequência mínima dela é de 1.800 Hz e a máxima é de 2.600 Hz. Então, existe essa faixa de frequência e dentro dela possui outras subfaixas. Então, são em média 40 subfaixas, né? Então, dessa média, a gente escolheu algumas dessas faixas e, em tempo real, a gente fez a análise e detecção das células de rede que são trabalhadas nessa subfaixa que nós escolhemos, que está aqui em azul, que não dá para ver direito. E a gente também selecionou aqui que fosse extraído as informações MIB e CIB. Essas informações, elas são o bloco de informações mestres, que quando um sinal ele é transmitido de uma torre para outra, ela possui, né, através do ar, né, quando ela é enviada. Então, cada uma dessas estrelinhas aqui, que está em vermelho, representa uma célula que foi detectada dentro dessa subfaixa. Aqui é mostrado a frequência que essa célula trabalha e o ID da qual ela pertence. Aqui, como vocês podem ver, tem uma estrelinha vermelha e uma verde. Significa que foram encontradas duas células das quais trabalham na mesma frequência. Muito possivelmente, elas pertencem a uma mesma operadora. Por exemplo, a Vivo, a TIM ou a Claro, que são operadores de telefonia aqui que a gente tem no Brasil. E aqui, em cada um desses blocos, são as informações que foram extraídas do MIB e do CIB, como, por exemplo, as modulações da qual essas células trabalham e a frequência, né, da qual elas pertencem também. Através dessas informações que nós extraímos pela detecção da célula, a gente conseguiu plotar, no domínio da frequência, a densidade, por exemplo, de potência dessa frequência. Aqui nesse gráfico, a gente consegue fazer um estudo mais detalhado se essa frequência está sobre efeito de ruído ou não. E também, através dessas informações, a gente conseguiu plotar o diagrama de constelação, da qual essa frequência pertence, e a estimativa de símbolo por subportadora. A gente consegue também fazer um estudo desse sinal, se ele possui um desvio de fase ou não. Beleza, né? A partir das nossas verificações, a gente pode comprovar que, de fato, as nossas ferramentas utilizadas, elas podem entregar, assim, né, de forma efetiva, que elas podem ser empregadas para uso de análise de sinais. Isso dentro das limitações do projeto, né, que é usar ferramentas com relativo baixo custo de mercado para substituir aí algum equipamento mais sofisticado, né? Só para vocês terem uma ideia, um analisador de espectro profissional, né, eu fiz uma pesquisa bem superficial assim, chega a custar $40 mil. Enquanto um SRP, que foi o equipamento que a gente usou para fazer a detecção do sinal, ele custa na faixa de 6 mil aí. Isso é bom tanto para um acadêmico, né, um estudante de processamento e análise de sinais aí, onde consolida as teorias das aulas teóricas com as práticas, usando as ferramentas abordadas aqui no nosso projeto, e também para um pesquisador, né, que afugentado aí pelas altas demandas de recursos na área de verificação de análise de sinais, né, em redes wireless. Aqui
coloquei algumas possíveis otimizações no nosso projeto, que no caso seria fazer o processamento em tempo real, né? Eliminar aquela etapa de gerar um arquivo, entre gerar um arquivo de recepção e o processamento em si. Uma outra é desenvolver uma interface mais amigável, né, para as modificações de parâmetros das configurações lá do sinal. Já que a gente utilizava o MATLAB, para quem não conhece, sei lá, o pessoal aí, é muito bom, ele é muito bom, mas tem que ter domínio para saber manipular até as próprias variáveis nele, né? Aí, no caso aqui, em vez de estar varrendo, alternando entre páginas, várias páginas lá de código do MATLAB, a gente criava uma interface, sei lá, por Python, LabVIEW, onde a gente só modificasse, sei lá, por botões mesmo, que tipo de sinal, os parâmetros do sinal, canal e tal, essas coisas, lá nessa interface, né? Para tornar mais amigável, assim, em vez de estar varrendo páginas no MATLAB. Aqui é a apresentação da equipe, a Isabela, a Juliana, o Juliano aqui e eu. Isso aqui foram nossa referência, né? E obrigado, muito obrigado. Perguntas, estamos à disposição. Top, beleza, equipe. E a Isabela, como é que tá? A Isabela passou mal aqui, ferrada por uma abelha. Não é brincadeira dessa vez. Perguntas, pessoal? Ninguém tem alguma pergunta? Na verdade, eu não vou só comentar, eu só queria parabenizar vocês, agradecer a presença dos alunos que vieram participar aqui do nosso evento, da Escola Eunice Pinto, né? Ernesto Pinto, desculpa. É tudo quase a mesma letra, né? Isso é o que eu queria falar para vocês. Isso aqui é uma das áreas que os nossos alunos podem estar atuando, tá? Para vocês terem conhecimento de como os alunos de engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, engenharia de computação podem estar trabalhando. É uma das áreas, de outras que a gente desenvolve projetos. Nós temos a indústria 4.0, nós temos redes, processamento de sinais, então nós temos várias outras áreas de atuação. Por sinal, a Juliana é até minha aluna esse semestre, e ela acabou de comentar um assunto que é até da disciplina que ela está estudando agora, que é de modulação digital. Meio ponto. Vai ganhar. O Juliano foi o meu aluno no semestre passado em processamento digital de imagens, né? PDI. Eu não conheço ele. Mas a Juliana é minha aluna e o Juliano foi meu aluno. Eu só queria... eu só fiz essa interrupção porque os alunos agora do ensino médio vão me acompanhar para conhecer os laboratórios aqui da faculdade, tá? Mas professor, eu posso falar também? Pode. Bom, primeiramente eu queria agradecer a participação de todos vocês, alunos. Eu não sei se todos vocês são do ensino médio ou do ensino fundamental. Ensino médio? Então, um dia eu já estive também no lugar de vocês, né? Então, eu não tinha conhecimento da UFAM. E eu conheci através dessas excursões, né, que os professores faziam. E através dessas execuções, eu me apaixonei pela universidade, pela estrutura, pelos professores e pelos alunos também. E, assim, isso é uma grande oportunidade, eu acho, que vocês estão tendo hoje. Aqui quando eu escolhi o curso que eu faço hoje, que é Engenharia Elétrica de Telecomunicações, foi através de um projeto gratuito aqui na universidade chamado Casa da Física, né? Eu fui aluna e, quando eu passei no vestibular, eu fiquei durante 1 ano sendo professora de física lá como voluntária. O Jorge, eu não sei se ele ainda está aqui presente, ali, ó. Ele é professor da Casa da Física, ele é professor de programação. É uma dica que eu dou para vocês. Eu fiz esse projeto Casa da Física quando eu estava no 3º ano do ensino médio, porque eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu não tinha dinheiro para fazer vestibular, cursinho, né? Então, foi um dos meios que eu consegui para estudar para o vestibular. E eu me apaixonei pela aula de física. Quem foi meu professor lá foi o professor Diego. Eu acho que ele não trabalha mais aqui, ele está fazendo o doutorado, o pós-doutorado dele. E foi assim que eu me apaixonei pelo curso. Eu espero de coração que isso seja um incentivo para vocês,
porque é uma fase muito boa, a fase do ensino médio, mas a fase acadêmica, os alunos que vocês conhecem, os professores, os desafios, é um curso de muita resiliência. Hoje eu já sou aluna finalista, né? Esse é o meu último ano aqui na universidade, né? E foi através da UFAM, como eu posso dizer, Nos abandonou pelo CIDIA. Sim, hoje eu fui contratada, né, pelo CIDIA. Quem não conhece o CIDIA, ele é um instituto de pesquisa e desenvolvimento da Samsung. Ele é um dos melhores do nosso país. E tudo isso eu consegui graças à universidade, aos benefícios, né, aos desafios. Então, eu espero de coração que isso seja um incentivo para vocês, que vocês se apaixonem, gostem, né? E é isso, estudem para o vestibular, vai dar certo. Se não passar na UFAM, tem a UEA, tem o IFAM, né? E quem faz um profissional de excelência não é a universidade, né? São vocês. Vocês têm capacidade. Não fiquem tristes se vocês não passarem na faculdade que vocês querem, porque quem faz o profissional de excelência são vocês, tá ok? Obrigada. 30 segundos só, complementando ali o que a Juliana falou. Acredita, vocês estão no ensino médio, né? Acredita, é possível. Vocês viram aqui o depoimento dela. Eu fui coordenador de curso durante 8 anos. Eu vi esses exemplos direto. Sempre tem um começo. Ah? Se tu olhou para isso aqui, te interessou, insiste, entendeu? Tá, não vou falar muito não, senão eu vou começar a chorar. Pessoal do Ernesto, me acompanhar para conhecer os laboratórios, tá? Obrigado. Valeu, Fred. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pessoal, acho que a gente pode encerrar, né?